Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Bom, então vamos lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Na aula de hoje nós daremos continuidade às evidências evolutivas. Falaremos sobre os órgãos vestigiais. Bom pessoal, para relembrar, os órgãos vestigiais são aqueles que em alguns organismos encontram-se com tamanho reduzido e geralmente sem função, mas em outros organismos eles são maiores e têm uma função bastante importante. A partir dos órgãos vestigiais, a partir desse estudo dos órgãos vestigiais, a gente consegue perceber uma ancestralidade comum entre os seres vivos. Na aula anterior, nós falamos especificamente sobre o caso do apêndice humano. Na aula de hoje, nós falaremos sobre mais alguns exemplos. Bom, o primeiro órgão vestigial que nós falaremos na aula de hoje será o dente do siso. Muitos alunos acham que o dente do siso ele está associado com a mastigação de carne vermelha, com essa dieta alimentar baseada na carne. Isso é mentira pura, tá bom? Muito pelo contrário, o dente do siso está associado à alimentação de vegetais. Preste atenção. Os ancestrais humanos utilizavam o dente do siso, também chamado do terceiro molar, para ajudar na trituração do tecido vegetal. Vejam, os crânios dos ancestrais humanos, eles tinham mandíbulas maiores que as nossas, com isso mais dentes, que foram usados para ajudar a mastigar as folhas, que possuem aquela rígida parede celular formada de celulose, que eu já falei sobre isso na aula passada. Como houve uma mudança na dieta humana, as mandíbulas diminuíram pela seleção natural, mas os dentes do siso ainda podem se desenvolver na boca humana, sendo que atualmente os dentes do siso eles se tornaram inúteis e até prejudiciais, onde muitas vezes é necessária sua remoção cirurgicamente. Pessoal, resumindo então o dente do siso, o que acontece? Os nossos ancestrais utilizavam ele então para alimentação de vegetais, baseado em vegetais, já que a celulose é de difícil digestão. Se vocês observarem nas imagens que eu coloquei, qual que é o problema do dente do siso no ser humano atual? Ele simplesmente não cabe mais, tá? Então não tem espaço para ele. Se você faz uma radiografia, um raio-x do dente, normalmente é essa imagem que você vai visualizar. O dente do siso ali dentro da gengiva, e ele simplesmente não tem espaço para nascer. Para que ele nasça, ele vai bater no vizinho, que vai empurrando o outro, vai entortando tudo, né? Então, ele simplesmente não cabe mais dentro da nossa boca, tá bom? E isso mostra para nós, então, vamos pensar do ponto de vista da ancestralidade. Isso vai nos mostrar que os nossos ancestrais eram herbívoros, tá? Bom, agora sobre o cóccix. O cóccix é um conjunto de ossos que fica ali no finalzinho da nossa coluna vertebral. Aquela pontinha ali que liga, conecta-se ao bumbum, né? Ele indica, pessoal, que os nossos antepassados já tiveram cauda. Nos outros primatas, o cóccix existe. E enquanto o bebê é gerado no útero da mãe, o cóccix vai dar lugar ao nascimento do rabo, da cauda. Agora, nos humanos, a coisa é diferente. A cauda começa a ser desenvolvida enquanto estamos no útero materno. Mas depois do primeiro mês de gestação, ela é reabsorvida pelo corpo e se torna parte da nossa coluna vertebral. Mas detalhe, essa reabsorção da cauda, ela acontece na maioria das vezes. Existem casos raros de bebês que nascem com pequenas caudas, o que é chamado de atavismo humano. Essas caudas costumam ser pequenas e fáceis de remover por meio de cirurgias. Agora nós vamos falar sobre a membrana nictitante, ou também chamada de membrana nictitante. A gente pode chamá-la também de terceira pálpebra. Ela tem como função a proteção do globo ocular. É um tecido, uma membraninha fina, translúcida, que se desliza assim horizontalmente sobre os olhos. Ela tem a função de impedir que os olhos sejam atingidos por partículas em suspensão, pela chuva, pela luz forte e auxilia a lubrificação do olho. Nos seres humanos, essa membrana nictitante não está presente, mas nós temos um vestígio dela. Observem na imagem que eu trouxe, essa membraninha vermelha que nós temos no cantinho do olho. Isso é o vestígio da terceira pálpebra.
Então vejam, embora nós não tenhamos mais essa terceira pálpebra que deslize horizontalmente em nossos olhos, répteis, anfíbios, peixes, aves e alguns mamíferos, como os ursos polares e as focas, eles ainda possuem essa estrutura. Observem essa imagem animada, percebam como a membrana nictitante desliza sob os olhos. A presença desse vestígio no canto dos nossos olhos é a prova de que nós evoluímos de ancestrais que possuíam uma membrana nictitante funcional, ou seja, que tinha a função de fato atuando no organismo. Por hoje é só, pessoal. Na próxima aula nós daremos continuidade aos órgãos vestigiais. Tchau!